Fala, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso aqui de SAP ABAP da iniciativa ABAP. Sejam bem-vindos mais uma vez. Finalmente, né, a aula, né, gente? A gente teve aí um hiato aí de uma semana e pouquinhos dias, tá? Mas é porque eu estava precisando concentrar aqui em outras coisas, trabalho. Eu ainda fiz trilha, fiquei com o corpo todo quebrado. Mas enfim, bora lá, né, gente? A gente vai ver agora hoje sobre domínio, elementos de dados e tabela Z, tabela transparente. A gente vai criar uma aí hoje, tá? Então vamos começar aqui falando dos nossos parceiros aqui da iniciativa, tá? Começando aqui pelo Paulo Brito. Ele tem aqui o projeto dele Melhor Emprego do Mundo, que é uma mentoria focada na área de SAP. Então, pessoal, quando a gente terminar esse curso, eu vou disponibilizar o link para vocês fazerem a prova e pegarem aí o certificado de vocês. Aí vocês postam lá no LinkedIn e vocês marcam tanto o Paulo quanto eu, e aí você vai ganhar uma mentoria gratuita com ele, tá, pessoal? Mas isso daí só serve para os 30 primeiros, tá? Então a gente está aí com o cronograma para terminar as aulas final de julho, então provavelmente em agosto a gente já comece aí, os 30 alunos aí já comecem a mentoria com o Paulo, tá? E agora aqui falando do Grandes Projetos, que foi aí o nosso primeiro parceiro, tá? O Alex aí, ele abraçou a causa aí de uma maneira aí que, caraca, aí toda vez eu tenho que agradecer muito a ele, cara. Então, o Grandes Projetos é o parceiro aí oficial da iniciativa ABAP, agradeço a ele por dar aí o acesso gratuito, pessoal. Então, aqui tem esses links, tanto aqui nesse PDF que eu vou disponibilizar lá no LinkedIn, quanto aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, se por acaso você quiser fazer cursos SAP aí gratuitos pelo Grandes Projetos, é só você acessar, tá? Tem o Linktree deles, tem aí também o acesso pelo SC por um ano, que é esse acesso que a gente está utilizando aqui no nosso curso. E aí você utilizando o cupom, tá? Você aí vai ter um desconto aí muito bom, beleza? Então, o preço normal é R$ 120 aí por ano, tá? Você vai utilizar aí durante 12 meses, então vai dar aí R$ 10 por mês, tá? Para você acessar o ambiente SAP, pessoal. Então, isso daí é muito, muito barato. Se vocês forem na concorrência, assim, é bem mais caro, tá? Então, aproveita aí o acesso do Alex aí do Grandes Projetos, tá? E agora, pessoal, falando de YouTube, para quem não é inscrito, pessoal, se você está aqui, caiu nesse vídeo aqui pela primeira vez, por favor, inscreva-se, pessoal, porque essa meta de 2022 é conseguir 4 mil horas assistidas aqui no canal, né? Para que seja elegível a monetização. Então, eu peço, pessoal, que sempre assistam os vídeos aí até o final. E não esqueçam de deixar sempre o like e um comentário para ajudar no engajamento aí do vídeo, tá? E é claro, você vai me ajudar a te ajudar com mais conteúdo completo e gratuito, né, de tecnologia. Então, hoje nós temos 1.941 inscritos, já conseguimos aqui o mínimo que era 1.000, só que agora a gente precisa aqui das 4 mil horas e temos aí 933 horas assistidas até o momento, tá? De exibição pública. Então, pessoal, muito obrigada, tá? E falando um pouquinho aqui sobre certificado. Certificado, pessoal, é para todos que estão assistindo às aulas, não importa se você é um aluno que foi selecionado para ganhar um acesso gratuito ou se você é um aluno que caiu agora aqui no canal. Se você assistir todas as aulas e fizer a prova e conseguir o certificado é seu, pessoal, é de graça, não estou cobrando nada por isso, tá? Então, pessoal, a ideia é que eu termine as aulas até final de julho, como eu falei para vocês. Então, aí em agosto, eu vou disponibilizar um link para que todos vocês façam a prova e tirem o certificado de vocês, tá? E esse certificado ele vai ter a ementa e as horas do curso, tá? Totalmente de graça, pessoal. Então, eu só peço, né, que ajudem a divulgar o canal, tá? Então, quando terminarmos a VAP, a ideia é que a gente dê aula aí de algum módulo funcional, fale de SAP Wi-Fi, Fiori, JavaScript, etc. Fala um pouquinho aí de Bases. Então, assim, não vai ser só eu dando aula aqui nesse canal, tá? Teremos aí outras pessoas, inclusive falando também de LinkedIn, de currículo, recolocação, falando aí sobre o mercado. Então, a ideia é que a gente possa trazer aí conteúdo de qualidade para vocês, tá? E gratuito. Só que tiveram algumas pessoas que perguntaram, poxa, Fabi, mas eu queria ajudar, eu já tenho o Kuai, já tenho o TikTok, não vai dar para eu ajudar colocando o seu código lá e tal, eu posso fazer Pix, sei o quê. Então, tiveram algumas pessoas que fizeram o Pix, tá? Para poder ajudar na coleta, né, do saldo, né, para as cestas básicas, né? E tem sido legal aí o pessoal contribuído, tá? Eu agradeço muito aí a todos vocês. E se alguém quiser doar pelo Pix, é só me mandar a mensagem aí no privado, tá? Então vocês podem me achar pelo Instagram, pelo LinkedIn. Então é só mandar mensagem, tá? Falando que vocês querem ajudar, tudo bem? Então, bora começar a aula de hoje, né, alunos? Então, hoje a gente vai criar domínio, elementos de dados e a nossa tabela Z, que ela será a nossa tabela transparente, tá? Que a gente vai utilizar daqui para frente em alguns programas que a gente for criar, tudo bem?
Então vamos lá, gente, só relembrando, a gente viu isso daqui, eu acho que foi na aula 6, tá? Hoje é a aula 8. Então, o elemento de dados, o que que é? Só para lembrar vocês, é o objeto que descreve o tipo de dados e significado semântico de um campo da tabela. Domínio, define o que? Intervalos de valores válidos para os campos. Campos semelhantes podem ser agrupados em um domínio. Então, mudar esse domínio, claro, lógico que vai mudar todos os campos, tudo bem? E tabela, pessoal, o que que é uma tabela? Tá, a gente falou, a grosso modo, é só você imaginar uma planilha do Excel, cada célulazinho é um campinho ali da sua tabela, tá? Onde a gente divide ali o que é organizado o quê? Por linhas e colunas, tá? Então, eles são o quê? Objetos de banco de dados que contêm todos os dados em um banco de dados. Então, nas tabelas, pessoal, os dados são organizados de maneira lógica, em um formato de linha em coluna, semelhante, desculpa, ao de uma planilha, que eu falei para vocês do Excel. Então, cada linha representa um registro exclusivo e cada coluna representa um campo naquele registro, tá? Então, nós temos aqui alguns tipos de tabelas, tá? Dentro do nosso SAP, tá? Então, estou mostrando aqui para vocês alguns tipos. Tem aqui no Table, Index Table, REST, Standard, Sorted. Então, vamos falar só um pouquinho assim, bem rapidinho, tá? Então, falando aqui sobre essa daqui, que é a padrão, que é Standard. Então, pessoal, nesse tipo de tabela, os registros são armazenados na ordem que foram inseridos na tabela, tá? Então, basicamente, é isso que você vai utilizar, tá? Que você precisa, quer dizer que você precisa saber sobre esse tipo aqui de tabela, tá? Mas isso daqui é um pouquinho transparente, tá? Tanto para a gente, tanto para o usuário final, né? Que não precisa saber que tipo de tabela, tá? Ele só quer que funcione, ponto final. E isso também é um pouquinho transparente para a gente também que vai programar, tá? Mas é claro que a gente pode escolher um tipo especial quando a gente for criar uma tabela, tá? Mas só que geralmente, né, a gente cria a tabela como se fosse ali uma tabela ali de dados mestres, tá? Então a gente não precisa tanto se preocupar com isso. Talvez nas versões mais antigas a gente precisasse se preocupar, tá? Mas agora não tanto, tá? Beleza? Então, pessoal, essa tabela aqui ela é usada quando não nos importamos com a ordem dos registros, quando podemos utilizar o que? O índice do registro da tabela para ler e manipular seus dados. Então, pessoal, como isso não é muito comum utilizar, a gente usa bastante que é a combinação dos comandos sort e binary search, tá? No nosso ABAP. Fabiano, não estou entendendo nada desse sort e binary search. A gente vai ver aulas mais à frente sobre esses comandos, tudo bem? Então, eu quero só que você tenha ali um conceitozinho, tá? Para você não ficar tão perdido, tá? Agora, falando sobre essa daqui, essa sort table aqui, que é a tabela ordenada. Quando criamos a sort table, precisamos necessariamente formar uma chave. Então, quando a gente forma essa chave, ela fará o quê? Ordenação dos registros inseridos na tabela através daquela chave, tá? Então, se for por nome, ela vai organizar os registros ali por nome, tá? Vai começar ali com Aaron, Adriana, e por aí vai, tá? Vai chegar ali Fabiana, vai descendo Igor, né? E por aí vai, tá? Agora essa daqui, hash table. Já nesse tipo de tabela, pessoal, obrigatório temos o quê? Uma chave única. Única. Tá até escrito aqui, aqui, ok, unique, tá? Pois é através dela, o que será aplicada uma função hash para que o ABAP possa ir diretamente no registro sem ter que ficar fazendo buscas, como no caso nos outros dois tipos de tabelas que a gente falou aqui, tá? Ele já aponta ali direto, tá? Então, em termos de performance, é o mesmo quando a gente utiliza, por exemplo, que index, né, da Standard Table. A gente também vai ver mais para frente como que a gente utiliza esses caras aí dentro da programação ABAP, tá? Então, a princípio, eu só quero que você saiba isso, tá? Beleza? O index aí, é claro, né, que ele é um dos tipos aqui, que ele se divide em standard e sort table, tá? Como que ele organiza ali os registros, tá, dentro da tabela. Que um aqui é pela ordem que a gente faz o insert, commit, né? E o outro é pela ordem de algum campo que a gente escolhe ali para ser ali a chave, tá? Então, basicamente é isso. Então, vamos embora aqui para frente, que a gente não precisa perder muito tempo com conteúdo muito conceitual, né? Eu gosto mais de ver a prática, tá? Então, vamos aqui a esse tipo de tabela, que foi o que eu já tinha falado também, eu acho que na aula 6, gente. Isso não foi na 6, foi na 7, tá? Então, tabela interna, pessoal, esse é o tipo único esse é o único tipo de tabela que não é compartilhado entre processos, também não é persistente, ou seja, os dados os dados eles são o quê? Armazenados na memória. Uma vez finalizado o programa, os dados da tabela são o quê? Perdidos, tá? Então ele não é persistido em lugar nenhum, tá? Ele não é armazenado ali numa tabela, tá? Ele só é armazenado ali na memória, em tempo ali de execução da sua. Depois que você fecha ali a transação, tudo é perdido, tá? Essa tabela interna aí é utilizada somente ali dentro do seu programa, tá?
Você não consegue utilizar uma tabela interna de um programa em outro programa, tá? Teoricamente, não, tá? Então vamos lá, pessoal. Mas a gente consegue criar uma categoria de tabela ali, que a gente consegue utilizar como uma tabela interna. Aí você consegue utilizar em vários outros programas, tá? Mas teoricamente, tabela interna, categoria de tabela, a gente não vai persistir dados, tá? Só é utilizado ali em tempo de execução, tá? Então, pessoal, tabela transparente, seu funcionamento é idêntico a qualquer outra tabela de um banco de dados relacional. Então, para cada ali tabela transparente definida na SE11, que é a transação que a gente vai utilizar daqui a pouco, que é o nosso dicionário de dados, uma tabela física criada no banco de dados com exatamente o mesmo nome, os mesmos campos e os mesmos índices, tá? Então, pessoal, bora para o SAP praticar? Então, a gente vai criar uma tabela, tá? ZTMM user, o XX vai ser o número do seu usuário, então o meu 00, então o meu vai ser user 00 underline x04, exercício 04. Então, se você for o usuário número 15, vai ser user 15. Se você for 30, vai ser 30. Então, pessoal, não se confunda, que tem gente que está confundindo e criando os objetos com nomes aí diferentes, tá? Então, vocês vão levar falta. Cuidado, hein? Tá bom? Então, vamos embora ver aqui na prática. E esses campos aqui da tabela a gente vai ver aqui na prática, tá? Então, eu vou jogar o nosso SAP aqui na tela. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Já está o nosso SAP aqui. Deixa eu abrir aqui a SE11, tá? Que é essa transação. Já está até aqui. Só que o meu é o 00, tá? Então, aqui a gente vai deixar aqui a tabela do banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente faz, né? A gente clica aqui em criar, mas aqui eu vou clicar em exibir, só para vocês verem uma coisinha. Então, ele até avisa, ó, essa tabela não existe. Eu vou tentar modificar. Como que você vai modificar uma tabela que não existe? Então, o SAP ele vai ficar assim, pô, garoto esquisito, né? Tentando fazer uns troços aqui que nem existem. Então, a gente vai criar, tá? Então, aqui ele tem aqui uma informação, tem consideração, restrição para utilizar os bancos de dados lógicos. A gente não vai utilizar bancos de dados lógicos aqui, tá? Então, aqui a gente tem aqui a descrição. Sem essa descrição, a gente não consegue criar tabela, tá? Então, é obrigatória essa descrição, tá? Então, vamos aqui para a classe de entrega. A gente clica aqui para abrir aqui esse netcode, tá? E aqui a gente tem A, C, L, G, E, S, W. Falo para vocês que eu utilizo mais essa aqui, A, tá? Uma vez eu utilizei a C, mas foi para algo específico que agora eu não estou lembrada mais o porquê, tá? Mas o normal é você deixar o A, tá? E o normal também, deixa eu ver aqui, é sempre esse último aqui, exibição, atualização permitida com restrição, tá? E aí a gente vai criar aqui os nossos campos, então a gente clica aqui na aba campo e ele não vai deixar a gente ir para lá. Por quê? Porque preenche todos os campos obrigatórios, a gente não colocou uma descrição, tá, pessoal? Então essa tabela aqui que a gente está criando, a gente até poderia ter deixado um nomezinho melhor para ela, né? Já que vai ser uma tabelinha ali voltada para funcionário e tal, que aí a gente vai utilizar aqui para alguns exemplos, tá bom? Então vamos colocar aqui tabela de funcionário, bota um tracinho user 00, que aí é o meu. E aí você coloca o seu ali, ABAP user, deixa eu botar aqui ABAP user 00, aí você bota ABAP user 15, quem for o 15, tá? Então a gente quer criar aqui uma tabelinha com alguns campos, tá? Só que assim, para a gente já criar já de uma maneira legal, é sempre interessante que a gente coloque esse cara aqui, tá? Que ele aí é o nosso mandante, tá? Deixa eu só ver se o mandante, o elemento de dados dele é o mesmo nome. Dá um enter aqui, é o mesmo nome, mandante. Por que, pessoal, colocar isso daqui é importante? Cara, gente, isso aqui é importante porque a maioria das tabelas pedem esse cara aqui, tá? Ele serve para te falar qual é o mandante, né? Principalmente quando você está acessando ali uma tabela pelo seu programa, você está ali debugando, e aí você tem certeza também de qual demande está sendo ali utilizado e tal. Então é interessante, né? Por exemplo, caso você abra ali, se você for abrir, né, praticamente qualquer tabela, né, de dados mestre transacional pela SA11 aqui, você notará que sempre vai ter esse carinha aqui, né? Esse campo mandate, né? Como parte aí de chave da tabela. Então, esse cara ele vai ser chave. Esse carinha aqui, ó, chave, tá? Essa coluna. Então, pessoal, essa coluna ela será sempre a primeira coluna da tabela, antes mesmo, por exemplo, de algum campo de ID
algum campo ali que seja único, tá? Então é sempre interessante que você coloque, tá bom? Porque ele vai ser importantíssimo, tá? Beleza, gente? E ele precisa fazer parte ali. Por que esse mande de fato? Só ele serve para separar dados dentro de um mesmo ambiente, sem que haja, por exemplo, a necessidade de duplicar tabelas. Então, por exemplo, essa tabela aqui que a gente está criando nesse mandante aqui, que no curso é 800, né? A gente poderia ter uma empresa, trabalhar em uma empresa, que o ambiente de desenvolvimento tenham dois mandantes, por exemplo, o 100 e o 200, onde o 100 é onde você programa, cria seus objetos e tal, e aí no 200 é onde você tem os dados. E ali você consegue fazer seus testes unitários, tá? E aí você não precisaria criar duas tabelas. Então, se você, por exemplo, fosse salvar alguma coisa no 100, ele iria deixar aqui o mandante 100 e o restante da informação. Se você fosse criar no 200, aí ele vai botar o quê? 200 aqui e vai criar informação no restante. Então, você já tem ali as informações do seu banco de dados separada por mandante, tá? Então, é basicamente isso, tá? Se você, por exemplo, tiver um ambiente de desenvolvimento, pode ter dois ou mais mandantes, tá? Então, é interessante, tá? Seja feito isso, porque muitos funcionários configuram o sistema. Então, às vezes, eles podem configurar uma coisinha ali para o 100, outras coisas ali para o 200. Então, é bom que tenha essa separação, tá? Belezinha? Então, coloque sempre esse cara aqui, tá? Não esqueça dele, por favor. Tá bom? Então, a gente vai criar aqui um carinha agora. Aqui, o campo dele é a matrícula, tá? E aí, ele, claro, vai ser chave, que ele tem que ter um nome ali único, tá? E a gente vai criar aqui um Z matrícula 00, que esse cara não existe. Mas, pô, Fabiana, eu poderia colocar, sei lá, char de 30, char de 10, que seria o tamanho da matrícula? Cara, você pode até colocar aqui um char de 10. Mas aí ele vai ficar com essa descrição breve assim, ó. Campo de caracteres de comprimento 10. Então, às vezes, você coloca uma matrícula aqui, e aí você pensa, pô, beleza, matrícula. Eu sei que esse campo aqui não vai se repetir. Porque na experiência que a gente tem, né, de vida aí dentro da TI, né, com o sistema, geralmente a matrícula não se repete, né? Um CPF não se repete, um RG não se repete. Então, você consegue até inferir isso daqui, tá? Mas se for uma matrícula específica, essa matrícula aqui, provavelmente ela não vai ser uma mesma matrícula dentro do MARA, do MAT-NR, por exemplo, uma tabela MARA, né? Lá, que é muito utilizada em MM. Então é interessante que a gente crie aqui um cara próprio. Então eu vou botar aqui Z matrícula 00. Se você for usar o 15, você coloca Z matrícula 15, tá? Só para você aprender como é que você vai criar um elemento de dados. Então você vai dar um Enter, tá? Ele vai falar aqui, matrícula 00 não existe sob formativo. Então a gente vai dar aqui dois cliques. Antes de encerrar o processamento, gravar, claro, a gente vai gravar aqui a tabela, para a gente não perder o que a gente já fez, tá? E aí a gente bota, né, naquele nosso pacote, Z iniciativa BAP 00, que é o meu. Vou salvar aqui. Eu vou deixar aqui nessa minha request, tá? De Workbench. E aí, beleza, ó. Elementos de dados não existe. Criar? Sim, eu vou criar. E aí eu quero que essa matrícula, ela seja, ela seja um char de 5, tá? Deixa eu ver aqui, descrição breve, matrícula do funcionário. Vocês podem deixar assim, não tem problema não. E aqui ele vai ser o quê? Uma categoria de dados de char, tá? Caracteres, né? Tamanho 5, beleza? E uma coisa importante aqui, pessoal, deixa eu ver aqui que é importante, é a gente colocar aqui a denominação do campo. Então, por exemplo, a gente sabe que o campo é matrícula, você escreve aqui matrícula. Aí você escreve aqui de novo matrícula. Matrícula, func. Aqui você pode botar matrícula do funcionário. Por que isso daqui, pessoal? Porque quando a gente for criar, por exemplo, um ALV, um relatório, se a gente aumentar a coluna, ele vai colocando essas coisinhas aqui. Então, aqui é bom que fique pequenininho, né? Tipo 4 só. Se tiver muitas colunas na tela, ele vai comprimindo, né, o tamanho da coluna, né? Ela vai ficando mais estreitinha. Então, ele consegue, por exemplo, deixar a coluna só com esse nomezinho aqui. Aí você dá um Enter e aí ele já coloca o comprimento aqui automático. Ah, eu quero aumentar esse último aqui. Você dá um Enter aqui de novo. Agora ele foi para 36, que é maior que 24. Aí você não consegue, você tem que botar aqui 36, tá? Aí sim você
consegue utilizar o cara, tá? Então é por isso que geralmente eu escrevo tudo e depois eu dou Enter, que aí ele carrega aqui o comprimento automaticamente, tá? Então é isso aqui, a gente ativa, coloca dentro aí do nosso pacote, dentro da nossa request, tá? Aqui está aparecendo 2, porque a gente tem essa tabela aqui, tá? ZT, que é T de tabela, tá? Esqueci até de falar isso aqui antes, tá? Foi mal, desculpa. Do módulo aqui de MM, aqui é o nosso usuário, o exercício 4, tá? Eu não lembro se é exatamente esse aqui é o exercício 4. Eu acho que é, porque eu lembro que o último era o 3. Então o próximo é o 4, né? Assim reza a lenda. Então a gente só vai ativar esse cara aqui de cima. Ativamos, a gente volta aqui, ó, você pode apertar F3 para voltar, ou esse botãozinho verde, a gente volta, e voltamos para cá, beleza? Então a gente vai fazer cada uma dessas coisas com esses outros campos aqui, ó. Nome. Você está vendo que agora ficou aqui escrito matrícula do funcionário? Ficou mais, melhor apresentável, né? Então o nome pode se repetir, a data de nascimento também pode se repetir, tá? E a gente bota RG e aqui CPF, tá? Eles se repetem, não. Então a gente coloca aqui também chave neles, tá? Beleza, pessoal? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o elemento de dados para todos esses outros caras aqui, tá? A gente pode colocar aqui até sexo, né, do empregado, do funcionário aqui. Então a gente cria aqui Zenome, aí você bota aqui Zenome 00, Zdata 00, bota na data NASC, para você não precisar escrever muito, você bota ZRG 00, ZCPF 00, Zsexo 00, tá? Aí beleza, você dá 2 cliques aqui no Znome 00, aí você vai salvar, você vai criar, aí você bota aqui um char de 50, aí você bota aqui nome do funcionário. Você pode até dar um Ctrl C aqui em cima, e você vai colocando aqui onde der. Você bota aqui nome funcionário, já pode deixar assim, tá? A gente já ativa aqui direto, que ele já salva e ativa tudo. Você coloca no pacote, na request sua, e aí a gente só... É porque se eu colocar esse outro aqui, a tabela também, ela vai dar erro, porque tem outros elementos de dados que ainda não foram criados, tá? Então é por isso que eu vou só ativar o elemento de dados, tudo bem? Aí beleza, já está aqui ativo e a gente volta. Aqui, ó, nome do funcionário, já ficou legal. Esse de cima aqui, ó, ficou o M minúsculo, você pode até deixar maiúsculo aqui, para ficar legal. Aí você ativa. E aí você vai e volta, tá? Aí data aqui de nascimento, tá bom? E aí você vai fazendo para cada um deles, tá? Belezinha, pessoal? Então a gente vai criar aqui o nosso elemento de dados, tá? O sim. A gente coloca aqui data de nascimento do funcionário. Nos outros eu estava até esquecendo de colocar acento. Vamos colocar acento nesse aqui, tá? Então a gente pode botar esse cara aqui, dates, tá? Que ele já é no formato aqui, ano, mês e dia, tá? Então a gente aqui ativa, vai colocar aqui no nosso pacote, vai pendurar no nosso pacote, na nossa request. Atualizado, denominador de campo. Então ele vai pedir para a gente colocar aqui. Então a gente pega essa descrição aqui. Eu colocaria aqui data func, tá? Data, nascimento. Bom, beleza. Aí eu ativo. E aí ele já coloca aqui o comprimento automaticamente, tá? Então vamos aqui para o ZRG.
Não existe também criar elementos de dados? Sim, vamos criá-lo, tá? A gente coloca aqui RG do funcionário, tá? E agora aqui a gente vai colocar um domínio aqui, que a gente vai deixar um domínio aqui à parte, tá? Um domínio próprio. Tá aqui ZRG00. Nome do domínio. Vamos botar aqui ZD RG00, D de domínio, tá? Eu até esqueci desses outros aqui que a gente poderia ter botado Z, EL, RG00, para a gente saber que é um elemento de dados, né? Mas a gente já deu mole. E aí eu vou tentar ativar. E ele vai falar aqui, ele vai até botar aqui o pacote na request, mas ele vai acusar uma coisinha aqui. Ocorreram erros. E a gente vai ver o log. Vai falar, ó, Z não foi ativado porque o domínio não existe na forma ativa. Ele pode até existir na forma inativa, mas com certeza na ativa não existe. Então, para ele é a mesma coisa que não existir, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai até colocar aqui primeiro essa descrição aqui do RG. Tá? Bota aqui RG full. E a gente volta para cá. Só que se a gente voltar para cá, a gente dá um enter aqui, ele já coloca o comprimento aqui automaticamente, tá? Então a gente vai dar 2 cliques aqui e ele vai falar, poxa, antes de encerrar o processamento, gravar assim, porque eu não quero perder esse elemento de dados, então a gente vai salvar. Ele vai falar, o elemento não existe. Deseja criar? Sim. E beleza. Então a gente tem um cara aqui, ó, que, que não existe, tá? Cara que não existe e a gente está querendo criar um novo cara. Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui um tipo de dados, por exemplo, ele vai ser um número, um nuke, tá? Aí ele sempre pede aqui, bota aqui domínio do RG do funcionário, tá? E a gente vai colocar aqui o RG ele tem quantos dígitos? Não lembro se são 7, tem gente que tem menos, né? Vou botar 10 aqui, ele vai ter casa decimal? Não, então vai ser um nuke 10 sem casa decimal, tá? A gente vai ativar, vai colocar aqui nosso pacote. A nossa request, a gente vai salvar somente esse domínio aqui agora, tá? A gente vai voltar. E agora sim a gente vai ativar esse cara aqui. Só que, Fabiana, o domínio ele também tem a própria descrição, né? Na tabela ele vai pegar a descrição de quem? Quem você acha que ele vai pegar a descrição? Domínio do RG do funcionário ou RG do funcionário? Vamos ver aqui. Só para matar a curiosidade de vocês. Ele vai pegar do elemento de dados, tá? Beleza, pessoal? Aí vocês podem fazer assim também, tá? Então vamos fazer aqui a mesma coisa pro CPF. Criar mais um domínio aqui. CPF são 11, né? A gente vai criar um nunc aqui tamanho 11. Eu poderia colocar direto aqui, nunc 11. Eu sempre esqueço de botar aqui CPF do funcionário. Beleza? Bota aqui CPF do funcionário. Já copia essa descrição para você colocar aqui. Aí pá, 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 pá. Deixa aqui full. Você pode dar um enter, com o comprimento vai ser colocado aqui automaticamente. Aí ele já coloca aqui nunc direto, mas a gente não quer nunc direto. Eu quero um domínio que eu vou poder utilizar em várias outras coisas. Por exemplo, aqui você pode até colocar assim, que é mais rápido, né? Eu geralmente eu crio assim, né? Domínio eu crio mais é quando você tem ali uma opção de escolha, por exemplo, sexo, feminino, masculino. Aí eu já fecho o elemento de dados para ele ter somente esses dois valores, que é o que a gente vai ver aqui quando a gente for fazer ali o elemento de dados para o sexo, o gênero, enfim. Então a gente poderia criar aqui um ZD CPF00, tá? Eita, ZD CPF. Então a gente dá 2 cliques aqui, que ele vai falar que o cara não existe. Ele vai pedir para a gente gravar primeiro o nosso elemento de dados, aí, de novo, o pacote, a nossa request. Se você for usuário 20, aqui vai ser iniciativa ABAP 20, tá? Não é para salvar do amiguinho, não. Então o domínio ele não existe, aí você vai criar. Gente, lembrando que eu estou criando tudo aqui com o final 00, tá? Porque o meu usuário, ABAP, é o final 00. Se você for o final 1, 2, aí você bota 1, o outro bota 2, 3 e por aí vai, tá? Então aqui a gente coloca domínio do CPF do funcionário. E aqui a gente pode botar
Opa, 11, tá? Beleza, pessoal? Tem intervalo de valores, se tu quiser botar um valor fixo aqui e tal, característica, e você pode ativar. Aí você ativa, bota de novo o pacote na request. Gente, para cada objeto que vocês forem criando, toda hora é pacote e request, pacote e request, tá? A gente vai botar esse primeiro aqui, que é o domínio, tá? Vocês reparem ó, que o objeto dentro do SAP, dependendo do tipo de objeto, ele tem um ID que você já consegue saber que tipo de objeto é esse, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tabela, que aqui é o table, o domain, que é o domínio, o data element, que é o DTL, DTEL, né? Bom, para vocês ficarem ligados nisso, tá? Então já está ativo, eu volto. Aí eu vou ativar esse aqui. Ele vai ver que o meu domínio já existe, vai ativar, pá, bonitão, já está aqui ativo. A gente vai voltar aqui para nossa tabela. Aí, beleza, que bonitinho. A gente já está quase lá. Agora, pessoal, a gente vai criar aqui o elemento de dados por sexo, tá? Então, a gente vai salvar. Opa, já está salvo, né? Então, a gente vai criar aqui. E a gente vai criar um domínio aqui, zdsexo00, tá? A gente vai dar 2 cliques nele. Só que ele sempre vai pedir aqui para preencher. Vocês estão vendo que a descrição é uma das coisas também bem importantes aqui dentro do SAP, tá? Se você não coloca a descrição, você não consegue avançar em nada, tá? Agora sim a gente consegue avançar aqui. Então a gente vai salvar para a gente não perder esse elemento de dados. A gente vai botar aqui no pacote. A gente vai pendurar aqui na request. E agora sim a gente vai criar o nosso domínio. Beleza? Então a gente vai colocar aqui domínio do sexo do funcionário. Beleza? Tipo de dados aqui a gente vai deixar char1. Que a gente vai colocar o quê? Sexo, que é masculino ou feminino? F ou M. Então a gente vai vir aqui, ó. Colocar F, descrição breve, feminino, M, masculino, tá bom? É isso aqui, tá? Tem aqui definição, tem aqui características, que é o meu ABAP, que é no dia 14 e tal. Então a gente vai ativar esse cara. Então, vamos ativar aqui primeiro o domínio. A gente volta. A gente vai ativar aqui o elemento de dados. O elemento de dados ficou sem o quê? Sem a denominação do campo, né? Então, o que a gente faz? Copia aqui essa descrição aqui de cima e vem aqui para colocar, tá? Sexo o quê? Isso aí, func. A gente ativa novamente para ele ter essa denominação aqui do campo, né? Então, a gente volta e aí sim, tá tudo aqui criado. Então, a gente vem aqui e ativa. Só que quando ele ativar, ele vai pedir para a gente colocar esses 2 carinhas aqui que são obrigatórios, que é o parâmetro de memória lógico. Então, a gente clica aqui para a gente abrir esse match code aqui. E assim, eu sempre crio aqui para dados mesh tabelas transparentes, tá? Então a gente deixa aqui esse apply 0 aqui, tá? E a categoria aqui do tamanho seria o quê? O tamanho dos registros que você está esperando. Então, por exemplo, isso aqui vai ser de teste, né? Então a gente vai criar aqui de 0 a 3.400 mesmo, que é só de teste. A gente não vai criar 1 zilhão de registros aqui nas nossas aulas, né? Então a gente deixa assim mesmo, tá? Esse salvo. E aí sim, ele vai gravar, porque ele estava com o status aqui de não gravado. E agora sim gravou. A gente volta. Ocorreram erros durante a ativação. Aí você dá uma olhada. Tem aqui erro. Chave já definida. Campo CPF não pode estar na chave. Não sei o que, não sei o que lá. A gente volta aqui. A gente volta aqui e vê. Pô, mas por que que o campo CPF não pode ser chave? Então a gente tenta ativar aqui de novo. Chave já definida. Campo CPF não pode estar na chave. Por quê? Porque a gente já consegue ter um cara aqui, por exemplo, matrícula, tal, que ele já consegue identificar univocamente. E aí ele vai dar também problema aqui no RG. Então é porque a gente já tem um cara aqui que já consegue de forma única, tá?
Então a gente deixa assim, tá? Depois, mais pra frente, a gente vê o porquê disso, beleza? Mas aqui eu botei mesmo para vocês tomarem uns erros aí. Mas, Fabiana, mas não é único. Sim, meus caros, é único. Mas a gente vai ver mais aulas pra frente o porquê disso, tá? Senão eu vou embolar a cabeça de vocês aqui, tudo bem? Então, beleza. Então, beleza. Então, pessoal, quando a gente for aprender a fazer select, né, em tabela, fazer insert, update, delete e tal, eu vou explicar melhor para vocês o porquê que quando a gente coloca uma chave aqui, ele fica dando erro, tá? Eu não vou falar isso hoje, porque senão vai complicar um pouquinho a cabeça de vocês, tá? Porque select é importante que a gente respeite algumas coisinhas, tá? Não é só escrever o select de qualquer jeito, não, tá? A gente precisa respeitar algumas coisas, tá? Então, eu só vou ativar aqui. Aí tá o log. Aí beleza, não tá dando mais nenhum problema. Só tem avisos aqui, tá? A gente volta. E aí beleza, pessoal. Acabamos aqui de criar nossa tabela, tá? Então, pessoal, a aula ficou bem pequenininha, tá? E aí na próxima aula a gente vai fazer aí um outro programinha, que aí ele já vai ser tipo um programinha de cadastro, tá? A gente vai pegar, vai cadastrar ali os dados nessa tabela aqui, tudo bem? E aí a gente vai ver melhor como é que funciona um domínio que só tem dois valores para a gente colocar na tela, tá? Como é que a gente constrói isso, como é que ele pega esse valor, tá? E aí a gente pega esse cara e salva lá, tá? Belezinha, gente? Então, vejo vocês aí na próxima aula, tá? Lembrando, avisa os alunos, hein? Não esqueçam de dar like, comentar e assistir até o final do YouTube. Fazer os exercícios em até 7 dias após a aula. Quem não seguir isso vai receber falta. E se não ganhar 2 faltas, será desligado. Então, pessoal, tem muitos alunos que já estão com uma falta. Porque eu olhei só o exercício 1. O exercício 1 tem gente já com uma falta. Então, quando eu ver o 2, provavelmente esse povo aí já vai perder o acesso todo. Caraca, gente, o negócio é de graça. Vocês estão dando esse mole. Na minha época não tinha isso. Pô, pra você está facinho aí, estão dando esse mole. Mas eu tô falando isso para os alunos que estão dando mole, né? Tem vários alunos aí que estão todo dia ajudando lá no grupo, que estão todo dia postando vídeo, postando print, postando tudo lá no LinkedIn. Então é isso aí, pessoal. Para você ser lembrado, você precisa ser visto primeiro, né? Então vocês podem postar vídeo, postar print, postar tudo que vocês quiserem lá no LinkedIn das nossas aulas e você pode aí, tanto me marcar o Alex, marcar o Paulo também, o Paulo Brito, que ele também vai curtir lá. Vai até se emocionar de ter sido, ter sido marcado lá, que ele vai gostar, que ele gosta de ajudar também, tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigada, tá? Futuros programadores. Lembrando que vocês são maiores do que tudo isso, tá? Então é isso aí. Bora que vamos que bora. Tchau, tchau e até a próxima aula. Fui!